Camaçari, estamos iniciando mais um programa Cimara Ellery, hoje aqui na presença do vereador Jorge Curvelo. Vamos bater esse papo, dia de quarta-feira, dia 26 de fevereiro, já com o carnaval começando aí em alguns lugares, que a gente sabe que hoje vai ter uma abertura importante desse carnaval da gente, mas a gente está aqui trabalhando, jogando duro e discutindo as questões da cidade. Uma coisa que eu queria lembrar a vocês é que os telefones estão abertos no 3040 2700. Você liga e participa com a gente. Agora há pouco, a Maria José, muito carinhosamente, pediu para falar com a gente antes de iniciar o programa, por conta de estar tendo dificuldade quando o telefone começa em entrar no ar. E ela diz o seguinte, que mora perto da delegacia e na frente tem uma empresa de guincho. E as pessoas têm que andar na rua pela quantidade de carros que ficam parados na calçada. As crianças têm que desviar pelo meio do asfalto para poder passarem para ir para a escola. Então, está aqui anotado. Maria José, um abraço pelo carinho conosco. E a gente vai sim conversar com a STT e conversar com os órgãos responsáveis para tentar ajudar a solucionar essa questão. O vereador Jorge Curvelo aqui com a gente hoje, batendo esse papo. Quando a gente traz esse assunto, por exemplo, vereador, sobre essa questão da mobilidade urbana, porque isso afeta a mobilidade urbana, o que o senhor teria a dizer aqui para a gente? Bom dia a todos, um prazer estar aqui com você, a grande audiência do seu programa. O que eu tenho a dizer é o seguinte, que esse governo, ele está de mãos atadas, ele parece que não quer trabalhar. Porque a segunda maior arrecadação da Bahia, né, não pode estar deixando acontecer determinadas coisas, o que vem ocorrendo aqui. Por exemplo, o trânsito, como você fala. Eu já fiz uma indicação na Câmara para que se transformasse o Espaço Camaçari 2000 numa área de estacionamento, né, e se colocasse o micro-ônibus gratuito para que as pessoas pudessem utilizar no vai e vem. Mas nenhuma providência é tomada. Você vê, nós já pedimos também aquelas ruas ali no entorno da Clínica Santa Helena, que é uma confusão terrível, os moradores não conseguem sair das suas residências ou entrar em suas residências por conta dos carros que estacionam dos dois lados. Sugerimos, inclusive, que se transformasse uma rua à mão e a outra contramão. Mas é inércia do poder público. É uma luta. Eu vou atender uma ligação. Alô, quem fala? Alô, boa tarde, meu nome é Neide. Pronto, Neide. Eu estou ligando para mais um dos moradores de Camaçari indignado. Quando aquele hospital da mulher, eles marcam exames para a gente fazer, começa às meio-dia, a gente tem que ir para lá às 5 da manhã, marcam a quantidade, quando chegam lá, diz que só atender 20, e a gente liga para lá e eles mandam ir, quer dizer, um tumulto, uma falta de respeito. Se está marcado no horário, a gente tem que chegar lá, praticamente dormir na fila. Hoje mesmo eu sou renal, fui fazer um teste ergométrico lá, liguei para saber se estava marcando, se ainda estava fazendo. O funcionário me disse que eu tinha que ir cedo. 9 horas cheguei lá, a menina me falou que já tinha encerrado, comecei a acender 20, que se eu quisesse esperar alguém ter um pico de pressão, que 3 ou 4 horas da tarde eu seria atendido, esperar alguém passar mal para ser atendido. Eu acho um absurdo. Se não tem condições de atender, não marca. Porque daqui para lá é longe, a gente tem que pagar moto, R$10 uma moto cobra para levar a gente lá. E fora o estresse, tem que chegar lá e é mal atendido. Isso aí. Quero agradecer, boa tarde. Ok, obrigada, Neide, pela sua participação. Esse problema da saúde é um problema que a gente realmente não suporta mais. Quer dizer, o Hospital da Mulher marcou, ela chegou e não foi atendida dentro dessa história da marcação. E, além do mais, ela tinha que ficar ali torcendo para alguém passar mal, vereador, para poder ela ocupar a vaga. Até a gente está falando de uma saúde física, mas a gente tem que ir para a saúde também psíquica. Da pessoa tá ali, ó, eu preciso, mas eu quero que alguém ali não vá bem para poder ocupar essa vaga. Olha a tamanha falta de dignidade e organização, fajuta que chegou essa questão da saúde em Camaçari. Eu queria passar a palavra para o senhor como representante do povo. Olha, é uma vergonha o que está acontecendo com a saúde do município. Inclusive, assim que reinicie os trabalhos na Câmara, eu vou estar pedindo uma sessão especial para que o secretário de saúde venha informar o povo. Porque lá existe uma
dois tipos de informação. Enquanto você tem telespectadores que reclamam, não é, da falta de assistência nos postos de saúde, e nós sabemos que é verdade, o prefeito, a prefeitura lança outdoors na rua dizendo: se você precisa de médicos, vá aos postos de saúde. Quer dizer, fazer o que lá se não tem médicos para dar assistência ao povo? Então nós precisamos saber o que é que está sendo feito com o dinheiro da saúde. Não há porquê Camaçari passar por isso, fazer com que o povo de Camaçari passe por um sofrimento tamanho. A saúde é a coisa mais importante dentro de uma administração. É a saúde e a educação. No entanto, nada se vê neste governo. 1 ano e 3 meses de governo, 13 meses de governo, e até agora esse prefeito não disse para que veio, não deu uma satisfação ao povo. Eu vou atender mais outra ligação. Alô, quem fala? Alô? Alô, quem fala? Oi, quem está falando é Douglas. Pronto, Douglas. Do Parque Verde. Certo. Eu estou aqui assistindo e eu vejo que foi comentado sobre os guinchos na frente da delegacia. Sim. Não é esse mesmo guincho que recolhe os carros para a STT quando o carro está errado, quando está na calçada? Não é esse mesmo guincho que recolhe? Sim. Tá errado. Aí agora, só que eu sempre vi que os guinchos ficam lá na frente, em cima da calçada. Isso. Só que quem vai lá recolher eles? A STT? Mas eles vão ter, a gente vai ter que aqui, o vereador inclusive como advogado pode até trazer, se esse guincho for o que está recolhendo os carros, o problema ainda é mais grave, porque quem está burlando a lei é a própria estrutura que dá força à lei, que é o poder aí ligado ao poder executivo. É a estrutura que deveria fazer cumprir as leis do nosso município, né? É um absurdo realmente o que está acontecendo. A STT, o seu Taroba, deve tomar providências. A STT também é uma instituição que não deixa os servidores trabalhar, está muito lenta. É isso aí. Bom, obrigado, Douglas, pela sua participação. E eu vou, então, chamar a matéria sobre o STT, a paralisação de hoje. Vamos lá. Nessa quarta-feira, 26 de fevereiro, os servidores de trânsito e transporte da STT de Camaçari paralisaram suas atividades em advertência por 24 horas, dando início às 8 horas da manhã, onde se concentraram nas portas da prefeitura na tentativa de conseguir um canal de negociação com a gestão municipal. Nossa pauta principal são as 30 horas que já foi aprovado o indicativo do vereador Araújo, e também o risco de morte, que também foi um indicativo aprovado também em pauta na Câmara. Nosso principal pleito é a reivindicação por condição de trabalho. Então, assim, hoje nós trabalhamos em média de 12 horas por dia no sol, trabalhando sem protetor solar, trabalhamos sem água, não temos vestiário, entendeu? Então, assim, não é só a gratificação, é também a condição de trabalho que não nos dão a condição de trabalho. A gente hoje, a maioria dos colegas estava conduzindo viatura sem o curso de condução, que é essencial. Então, a lei ela diz o seguinte: cumprir e fazer cumprir. Nós precisamos cumprir primeiro para cobrar da população. Então, assim, o principal nosso é a aprovação do PCCV também, que é o plano de carreira. Nós estamos há 3 anos aqui sem um plano de carreira, sem uma lei específica que nos atenda. Nós temos algumas gratificações específicas, como competência, condução de viatura, tem adicionais como insalubridade, e os reajustes da alimentação, que hoje a gente recebe R$8 para almoçar na orla, e um PF no mínimo é R$12. Então a gente trabalha de domingo a domingo com R$8 de alimentação, e aí não há condições da gente manter, na verdade, nossa alimentação, comprar água com esse valor. A pauta principal é que os agentes de trânsito tenham a legitimidade e a capacidade de conduzir viaturas, isso com a qualificação do curso do Detran, além de uma gratificação que vai possibilitar a gente desenvolver ações de educação para o trânsito, que é o que a população mais pede. Ao contrário do que se pensa, não há interesse do concursado em multar. A multa é um instrumento que você usa para ordenar o trânsito. Mas o mais interessante é que as pessoas abracem a causa mediante a educação e passem a ter consciência dos seus atos. Além disso, nós precisamos, e aí nós fazemos um apelo aqui
ao senhor prefeito, junto com os senhores secretários, que venham e negociem. A gente tenta a negociação desde novembro e a negociação, infelizmente, está sendo frustrada. Infelizmente, já sentindo que aos poucos o governo está andando para trás, ao contrário das outras negociações que houve conversa, que houve diálogo. Caso não seja aberto este canal de negociação, as paralisações se seguirão até um estado de greve, excitando, inclusive, um dissídio coletivo com a presença do Ministério Público, acompanhando de perto as reais condições de trabalho que os servidores são obrigados a enfrentar no dia a dia. Hoje só é uma paralisação de advertência, de 24 horas, compreendendo entre 7 da manhã desse dia às 7 da manhã de quinta. Continuam péssimas, tanto que o próprio Ministério Público tem diversas ações abertas, inclusive o Ministério Público daqui a pouco mais tarde vai tentar manter contato com a gente para dar inclusive feedback a respeito das situações. O mais interessante é que o trabalhador, nós trabalhadores, a gente concursados, como os servidores administrativos que são concursados, queremos ter uma boa condição de trabalho para assim prestar um bom serviço à população. O que é importante é a população ir na STT, entrar na STT, ver as dependências e ver qual é a dificuldade que a gente tem para trabalhar. Se conscientizar disso também. Exatamente. Nós convidamos que a população converse com a gente na rua, que vá nos nossos postos, que vá nos lugares que a gente trabalha. Nós sabemos que a nossa profissão é bastante perigosa. Além disso, somando ao perigo, a falta de condição mínima de higiene, de trabalho, dificulta muito a nossa situação enquanto trabalhador, enquanto pai de família, enquanto pessoas de bem. A gente está querendo chamar a atenção do governo para abrir um canal de diálogo com a gente. O que a gente quer é melhoria para a população. Quando a gente consegue ter uma condição melhor, a gente consegue dar condição melhor para a população também. E aí foi negado, na verdade, o diálogo a partir do momento em que a prefeitura ela emitiu no site oficial que iria negociar só apenas com o sindicato e que abriria 2 vagas para membros da comissão, entendeu? E contrariando o próprio documento do superintendente que pediu que a gente formasse a comissão para poder negociar. Nosso apelo é o seguinte, né, que o pessoal, antes de estar preocupado com a política, se preocupe um pouco com a população, porque a nossa ação é reflexo hoje da condição de trabalho. E a gente precisa ter uma condição melhor para poder a gente passar para a população. Bom, é isso aí. Como a gente já vem acompanhando esse problema aí com a STT, que não é de agora, e ela, inclusive, não é uma situação partidária, porque a gente vê as reclamações vindo de pessoas as mais diversas possíveis, inclusive a gente comprova isso no Facebook, os comentários das pessoas que se queixam da sinalização inadequada, que a sinalização tinha que estar alinhada com o Código Nacional de Trânsito e não está, ruas que estão faltando nomes, a forma de multar os carros estão inadequadas, a questão dos quebra-molas sem pintura e também sem orientação para quem está trafegando na rua. Ainda ontem eu contei aqui a situação da moça que estava no carro, grávida, passou pelo quebra-mola, não viu o quebra-mola e depois ficou realmente afastada do trabalho por conta de dores durante um período aí de 15 dias, dores abdominais fortes por conta disso. Imagine uma pessoa num quadro de cirurgia recente. Não está sinalizado, vai lá, o carro simplesmente voa, a cabeça bate no teto e volta. Então, assim, são situações muito graves. A questão salarial também é uma questão que tem que ser conversada aí com todos e principalmente as condições de trabalho. Agora, curiosamente, aqui na Radial, vereador, nós temos algumas pessoas hoje que estavam multando alguns carros. Na certa, não são servidores concursados, devem ser do quadro de servidores nomeados. Eu queria que o senhor também, que está acompanhando de perto essa história do STT, trouxesse aqui um comentário para a gente agora. Olha, Ilai, eu já acompanho isso há muito tempo. Os servidores da STT, eles sofrem muito por falta de condições de trabalho. Eu já cheguei a questionar na Câmara de Vereadores que faltava até papel higiênico para eles, uma instalação correta, sanitários. Então, criaram a estrutura e jogaram à toa, deixaram eles abandonados. Não tinha coturno, não tinha apito, fardamento, eles não têm a mínima condição de prestar um bom serviço à comunidade. E o que se percebe é isso, os servidores da STT querem prestar um bom serviço. Agora, como você fala, sinalização, já pedi por vezes uma sinaleira ali para aquele posto Papagaio, que é terrível, perigosíssimo aquele cruzamento. A
A prefeitura é incapaz de colocar uma sinaleira de um custo baratíssimo. Ali na Sisto, nós temos uma via que eu já alertei por vezes, que as pessoas ali onde tem um posto de combustível, os veículos, a sinaleira está fechada, mas os veículos, eles ultrapassam aquilo ali pela direita nos dois sentidos. E, no entanto, ali a sinaleira fecha para que pedestres possam passar. E pessoas já foram atropeladas ali. Quer dizer, é um abandono, é como você diz, não tem sinalização, quebra-mola sem pintura. Aí se pergunta, o que é que falta ao governo para dar uma maior assistência à cidade nesse sentido? Estão fazendo ali próximo à Câmara uma obra asfáltica que me parece que lá na frente vai trazer complicações. Porque fizeram meio-fio, criaram uma área de meio-fio bem em cima de uma curva. E provavelmente vai gerar, já chamo logo a atenção aqui, problemas. Se você não prestou atenção, preste, por favor. Então, logo após o Ministério Público, logo após ali a promotoria, eles fizeram um acesso que dá acesso à Câmara e ao Tribunal Eleitoral, e fizeram ali uma via com paralelos ali em cima, com meios fios, que vai dar problema. É isso aí. Vamos atender outra ligação. Alô, quem fala? Oi, Lai. Josué? Josué. Isso, seja bem-vindo. Ok, Lai, quero parabenizar o trabalho, né? Dizer a dona Simara que vai aí um abraço, né? A gente está com saudade dela, do Tom Humberto Heller também. Certo. E dizer esse gigante que está ao seu lado aí, né? Nosso Jorge Corvelo, dizer, Jorge, que fique atento que está acontecendo mais irregularidade na cidade. Pela manhã eu falava na 88, agora por causa do IPTU. O meu IPTU veio isento, Jorge. Eu poderia estar agora aqui alegre, porque não vou pagar nada. Mas eu me enquadro no rol de quem tem que pagar. E já fui lá, ficou de agora de tarde eu voltar de novo para pegar de minha irmã também que paga. E eu disse a ela, pague o seu IPTU. Isso aí, amanhã depois você pode estar pagando por um preço alto. A Polícia Federal vai entrar aqui, verificar isso aí e você ir pagar. Então vou levar ela lá no setor também para ela pegar o dela e pagar. Tem pessoas que estão chegando, Jorge, IPTU, que tem condições de pagar. Eu tenho condições de pagar o meu IPTU. Não me enquadro no rol daqueles que é isento. Então tem outras pessoas também que a gente sabe que falou com a gente, não vou dar nome, que chegou também isento. Também estou orientando, porque se a gente briga por uma causa justa, é uma causa justa. Então, quando eu faço as denúncias na televisão, não é para obter sucesso ao governo, consertar o errado e não eu participar do errado. Então, são muitas coisas. Eu queria que você tomasse conhecimento disso também e fosse para cima, porque isso aí bole com o dinheiro do povo, né? Mais irregularidade dentro do nosso município. Quem está fazendo, eu não sei. Mas eu sei que eu agradeço a quem me mandou, mas não quero. Vou procurar andar certo e não errado. Obrigado mais uma vez, Ilai. Quero parabenizar a Jorge Correia, a você, que é um homem que qualquer hora, Ilai, que chegar ali na casa dele, encontra ele. Se não tiver, o pessoal lá dele orienta, sente, aguarde, entre em contato com ele, sempre ele está em conexão com o povo. Ganhou para vereador, muita gente até pensou que ele ia fugir de Camaçari, ia assumir, mas não, continua a mesma pessoa, no mesmo lugar. Então, Jorge, que Deus lhe abençoe a sua família e continue desse jeito que você é. Obrigado pelo espaço, né? Ok, obrigada a você pela sua participação. E eu queria o comentário do vereador sobre o IPTU. Obrigado, Josué. E você nos ajuda muito com seus comentários, trazendo para a gente essas informações que muitas vezes não nos chegam. Essa situação do IPTU realmente precisa ser apurada. Depois dessa denúncia sua, tão logo retorne os trabalhos na Câmara após o Carnaval, eu vou buscar verificar, porque é importante, não é que se pague IPTU e também saber quem é que está tendo esse tipo de isenção, a quem beneficia esse tipo de isenção. Pode ser que pessoas, como você disse, que tenham condições realmente de pagar o IPTU hoje não paguem. Então, com certeza, nós vamos apurar isso aí. Eu vou atender outra ligação. Alô, quem fala? Boa tarde, Elai. Boa tarde. Boa tarde, vereador Jorge Correia. Boa tarde. Elai, manda um abraço para a dona Simária, viu? Dou sim, viu? Tô anotando todos os abraços de todo mundo aqui. Estou com bastante saudade dela. Não que você não esteja representando ela muito bem, você está representando ela muito bem
A gente está notando o seu esforço, mas quero te dizer que você está fazendo super. Okay. Parabéns. Ok, obrigada. E olha, não se preocupe com isso não, porque quando a gente ama muito os pais, a gente sente o carinho das pessoas, por eles a gente se sente também acarinhado da mesma forma. Então eu me sinto muito tranquila e muito feliz com cada manifestação de carinho que eu tenho recebido para eles, viu? Certo. Mas o que é que você manda? Quero falar com o vereador Jorge Corvelo. Então vamos lá. Vereador Jorge, tal comentário que a Polícia Federal está dentro de Massari. Então, assim, eu liguei, eu conheço o trabalho do senhor, eu conheço o trabalho de toda a oposição dentro da Câmara de Vereadores. Embora eu ache que a oposição ainda precise de mais recursos. Mas, assim, vocês estão fazendo o trabalho de vocês muito bem. O que eu quero pedir para o senhor é que a gente sabe que em 2011 o vereador Theo jogava ser dono da habitação. Muita gente não fala, muita gente fica com medo de falar, mas todo mundo sabe que Caetano deu a Secretaria de Habitação para pé. Finalmente, o que ele tanto almejava, a presidência da Câmara, o ano passado ele conseguiu. Em 2012 ele conseguiu. Então, assim, eu quero pedir que o senhor peça uma audiência pública e que bota o microfone na mão do povo, ou que o senhor chegue perto da gente, faça uma reunião, porque, vereador Jorge, não é possível uma coisa dessa. Tanta coisa errada dentro daquela Secretaria de Habitação e a gente sofrendo desse jeito. Quem é que vai falar por a gente? Ontem marcou que a gente queria ir todo mundo para frente da prefeitura. Muitas pessoas foi e se desencontrou. Eu tenho uns documentos que provam que dentro da habitação está havendo corrupção, tem muita ilegalidade, entendeu? E a gente tem que fazer com que esse documento chegue na mão da Polícia Federal, para que quem está devendo realmente se pague. Porque não é possível a gente escrito desde 2009, entra em lista, sai de lista, entre lista, sai de lista, e a gente que precisa não recebe. Quer dizer, Alcenizo, secretária de Bosco, mora no Limoeiro, esposo de Simone, que é funcionária de lá da habitação, recebeu a casa lá no Limoeiro toda mobiliada, e segundo eu sei que ele tem casa, muitas pessoas, muitos funcionários que têm casa trocando de um empreendimento para o outro, está tendo essa regalia, quem não quer ficar na Angaroba pode ir para o Sabiá, quem não quer ficar no Sabiá pode ir para Cetrel, quer dizer, e a gente que precisa. E outra coisa também, o vereador Theo gritou muito tempo, quem inventou o auxílio aluguel foi ele. O que é que ele está fazendo pelo pessoal do auxílio aluguel? Muita gente do auxílio aluguel estava inscrito e o nome estava na lista para receber a casa e tiraram, dizendo que o prefeito vai dar casa. Então, assim, nós, vereador Jorge, estamos precisando de ajuda. E eu quero saber do senhor de que forma o senhor vai poder nos ajudar. E obrigada pela sua participação, tá bom? Obrigado, realmente, por sua denúncia. O que é que eu preciso para começar a lhe ajudar? Se você puder ir à Câmara conversar comigo, tá? Já é um grande passo. Eu vou apurar isso que você está me falando. Tenho conhecimento realmente que algumas pessoas receberam imóveis e não precisavam desses imóveis. Tem pessoas que têm avenidas de casa, no entanto, receberam imóveis. O grande problema que vem prejudicando as pessoas que se inscreveram no Minha Casa Minha Vida é essa obra do Rio Camaçari, porque desviaram uma quantidade imensa de imóveis para indenizar essas pessoas, e dentre essas indenizações, pessoas saíram recebendo 2, 3, 4 imóveis, o que é um absurdo, uma mesma pessoa está recebendo isso. Então nós precisamos juntar material suficiente para protocolar uma denúncia maior no Ministério Público, na própria Polícia Federal. Portanto, eu te peço, então logo acabe o carnaval, me procure no meu gabinete, eu não estando, peça a minha secretária que me ligue, que imediatamente eu vou ao seu encontro e nós vamos tentar ajudar vocês e a todas as outras pessoas que passam por esse mesmo problema. Alô, quem fala? Alô, aqui é Carla da Clepacê. Pronto, Carla. Ó, primeiramente eu queria só reforçar todas as denúncias que foram feitas aí, né? Dizer que quem é de Camaçari sabe que todas essas denúncias envolvendo trânsito, saúde, habitação, todas elas são verdadeiras. E também parabenizar a coragem do vereador Jorge Corvelo
A coragem que eu digo por ser a voz do povo de Camaçari. Porque a gente não tem como expressar a nossa revolta, e essas pessoas que lutam pela gente, que é a oposição em Camaçari, que é a voz do povo de Camaçari. Eu queria parabenizar pela coragem do Dr. Jorge Curvelo e dizer que siga em frente com essa luta, que Deus sabe que ele faz, está sendo justo, está lutando pelo povo de Camaçari. Obrigada. Obrigada a você também pela sua participação. Eu agradeço também, e com esse incentivo seu, tenha certeza que eu vou continuar lutando mais e mais e mais, cumprindo o meu papel. Bom, agora eu vou chamar um carta do telespectador. Acompanhe com a gente. Vimos mais uma denúncia via e-mail com relação à saúde. Diz assim: a saúde em Camaçari continua um caos. Depois de várias denúncias feitas a sites e programas locais, visitei a UPA da cidade e novamente constatei que ainda não haviam médicos. A população continua sem atendimento. Na UPA Nova Aliança, por exemplo, diversas pessoas aguardavam atendimento e não tinham um profissional. No posto médico da Gleba B, apenas funcionários da administração estavam no local. E as pessoas que foram em busca de atendimento voltaram para casa sem um serviço. Isso é uma vergonha. A nossa equipe veio até a UPA da Gleba B e, conversando com a coordenação, verificamos que no momento as pessoas estão sem atendimento devido a uma reunião que está sendo feita com a enfermaria. Já na UPA Nova Aliança, a situação não é muito diferente. Nós viemos aqui e informaram que alguns médicos não estão presentes e apenas algumas pessoas estão tendo atendimento. Na semana passada, não houve atendimento nenhum devido à falta de profissionais. Pois é, esse carta do telespectador aí é a comprovação do que todos estão vivendo. E eu passo a palavra mais uma vez aqui para o vereador Jorge Curvelo. Isso é uma realidade, Camaçari, como eu te disse, tão logo retorne os trabalhos da Câmara, eu vou pedir uma sessão especial para que o secretário de saúde venha explicar o que é que está acontecendo. Você só vê propaganda enganosa. Nós chegamos ali na UPA da Gleba A, que eles dizem que vão abrir agora em março, não é? Em março, e o secretário chega ao cúmulo de afirmar que vai atender 150 mil pessoas numa UPA. É para enganar quem? Nós temos uma população com menos de 300 mil habitantes, então 2 UPAs resolveriam o problema da nossa cidade. Uma vergonha, o Hospital Geral está aí também, uma outra vergonha. Conseguimos tirar a diretora de lá, aquela pessoa desumana que chegou a dizer que lugar de morrer era no hospital, quando entrevistada. Conseguimos tirar, mas nos parece que foi trocado 6 por meia dúzia. Porque o governo do estado também, que é petista e que tem a obrigação de cuidar daquele hospital, não o faz, deixa o povo lá nos corredores sofrendo. Um absurdo. É a minha luta é para que tenhamos em Camaçari uma saúde de qualidade. E vou brigar por isso na Câmara. Esse problema é um problema grave que acompanha aqui toda a cidade. A gente está vendo. Isso não é uma questão, como eu sempre digo, a saúde não espera e a saúde não escolhe. Partido A, partido B, partido C. Ano passado nós vimos todos os vereadores, todos juntos, lutando pela estrutura da saúde. E realmente houve agora, nesse momento, um caos a que toda a cidade está passando e está tendo que atravessar. Vamos atender outra ligação. Alô, quem fala? Alô? Dona Carmelita aqui da Rua da Linha. Pronto, pode conversar. Tudo bom, Ilai? Tudo bem, tudo jóia. Como é que tá a minha Simária? Tá bem, tá ótima. E o foi meu visitar a vereador bisneta. Aí, meu vereador aí e meu advogado. Tudo bem, graças a Deus. Amém. Oi, Lai, eu queria só fazer uma pergunta para o meu vereador. É sobre os IPTU, sabe? Sim. Eu tenho 72 anos. Então, eu estava com 12 IPTUs sem pagados, que eu fiquei viúva, estou viúva há 16 anos. E foram todos queimados. E, por sinal, o IPTU de 2013 e agora 2014 não chegou nas minhas mãos. Aí eu queria saber do meu vereador e meu advogado se estou isenta de pagar, minha filha, que eu recebo tão pouquinho da pensão. Olha, me procure. Ok, obrigada pela sua participação, tá bom? Me procure na Câmara, que eu vou providenciar, resolver essa situação da senhora, porque IPTU tem uma parte do IPTU que ele prescreve, não é? Se
prefeitura, se ela não ajuiza uma ação de cobrança, os últimos 5 anos eles prescrevem, a prefeitura não pode cobrar. Então, no caso específico da senhora, a senhora pode me procurar no meu escritório, a senhora pode me procurar na Câmara de Vereadores, que eu vou tomar providências para ver qual é a situação que se encontra, na verdade, a senhora hoje e o que é que nós podemos fazer se a senhora é isenta, porque tem uma lei específica que beneficia algumas pessoas dentro do município. Ver se ela se enquadra e vou tentar ajudar a senhora. Pode me procurar que eu lhe prestarei com satisfação esse serviço. Outra ligação. Alô, quem fala? Alô, boa tarde, Lai. Boa tarde. Eu sou Rose, do Parque das Palmeiras. Pronto, Rose. Tudo bem com Tudo você? bem. Aproveitar que o vereador está aí, né, que é um guerreiro. Certo. E fazer a pergunta para ele, dizer que aqui no Parque das Palmeiras está abandonado, como todo Camaçari. Esgoto aberto. Imagine você, se tiver aqui um surto de dengue nessa cidade, o que vai acontecer se não existe médico? Gostaria que os vereadores tomassem alguma providência, né? Que o prefeito, que saia do gabinete, esse secretário de saúde, que é só mentindo, com tanta atidão enganosa, mentindo para a população. E para fazer mídia, né? Que escorre que Camaçari está tudo bem, que na verdade é vergonhoso uma cidade rica dessa em condições financeiramente que vem para Camaçari e tudo acabado, não existe nada. Isso aí. E também, assim, quanto também a segurança, que aqui está abandonada. É muito roubo durante o dia, durante a noite. Está horrível a situação de Camaçari. Ok. Obrigada, Rose, pela sua participação, vereador. Olha, é o que eu disse, né? Não há justificativa, e lá você sabe muito bem disso, porque você é filha de uma pessoa que foi prefeito dessa cidade e sabe como administrar, e sabe que Camaçari não precisa passar por isso, que é o doutor Humberto. Então, não se justifica a falta da prestação de serviços à população por parte da prefeitura. É a segunda maior arrecadação da Bahia, como eu digo sempre, e insisto em bater isso, a 36ª do Brasil. Proporcionalmente, Camaçari arrecada até mais do que Salvador. Porque Salvador tem uma população muito maior, tem problemas muito maiores. Então, não tem porquê a saúde estar dessa forma. E o que eu posso fazer para ajudar é o meu trabalho na Câmara. Vou voltar a cobrar do secretário, a cobrar do prefeito, porque o prefeito tem que dizer para o que veio, o que é que ele veio fazer em Camaçari até então, porque não justifica. O primeiro ato deles foi tomar dinheiro emprestado. Tão logo a Câmara iniciou, né, no mandato dele, ele tomou logo dinheiro emprestado. Uma cidade tão rica tomando dinheiro. Então, o povo está sofrendo e nós levamos ao conhecimento dele sempre isso, mas nada ele faz. Outra ligação. Alô, quem fala? É José Almeida aqui da Grabacê. Pronto, José, participe com a gente. Eu estou aqui assistindo aqui a denúncia aí da saúde, né? Sim. E em segundo lugar, eu queria saber de Jorge, que ele falou sobre o IPTU. Porque acho que foi em 99, 2000, que eu recebi uma carta de Humberto, de Helder, para não pagar o IPTU. Eu não paguei, está em aberto. Aí ele falou com 5 anos que prescreve. Aí eu queria saber a informação dele sobre isso aí. Ok, então. Obrigada, viu, por sua participação. Olha, ele prescreve, o IPTU com 5 anos ele prescreve, mas prescreve caso o município não tenha acionado judicialmente. Se acionou, fica um processo na justiça, no qual você vai ao setor competente, faz um acordo, quita, pode vir também uma isenção por parte, né, da prefeitura. Então, cada caso é um caso. É por isso que eu disse, se tiver dúvidas com relação ao IPTU, pode me procurar. Meu gabinete está lá aberto, eu atendo, eu explico, esclareço. O que precisar intervir na prefeitura, posso tentar também fazer na medida do possível, né? Porque sou vereador de oposição, mas eu vou estar ao lado de vocês. Qualquer dúvida com relação ao IPTU, pode me procurar. Meu gabinete está lá, de portas abertas, é o primeiro gabinete da entrada e vou servir a vocês. Olha, eu queria também fazer uma pergunta. Na semana passada houve uma prestação de contas na Câmara de Vereadores e me chamou muito a atenção o fato de que no terceiro bimestre, se eu não me engano, de 2013, a gente vê que somente 0,03% do orçamento estava comprometido com a segurança pública. E a gente sabe que isso depende também de uma votação interna dos vereadores. Esse valor, vereador, não está bom.
não está adequado. Se a gente está vendo que a segurança do Estado, que é a Polícia Militar, não está funcionando, quer dizer, ela até tenta funcionar, mas ela não tem efetivo e não dá condições para que aconteça. Outro dia o nosso governador, ele distribuiu 500 viaturas e as pessoas, que bom, 500 viaturas. Você que está em casa sabe quantos municípios tem, por acaso, no nosso estado? 417. Uma viatura para um município só, e alguns municípios vão receber 2. Qual a diferença? Vai ser muito pouca. É melhor do que nada, mas é muito pouco. E esse 0,3%, por que a gente não consegue aumentar e ampliar e ativar a questão da Guarda Municipal armada para poder ajudar a proteger o cidadão? Isso vem do governo, essas propostas, esses projetos vêm do governo. E o governo tem maioria de vereadores na Câmara, que, por certo, mesmo a oposição votando contra, o que não votaria, porque tudo que é benéfico para a população, nós votamos a favor, eles passariam, esse projeto passaria e o governo poderia disponibilizar disso aí, desses recursos. Mas, infelizmente, é o próprio governo que não está sabendo aplicar o dinheiro. Porque o problema da segurança também, falta do esporte, falta da geração de emprego dentro do município, poderia estar se gerando cursos, né, profissionalizantes. No entanto, quando se cria um curso profissionalizante, as famílias têm que dormir nas filas, sofrendo nas filas, para disputar 10, 20, 30 vagas. Um absurdo. Então, o que falta é administração. O grupo que está aí não está sabendo administrar o dinheiro, os recursos do município. Olha, eu vou atender outra ligação. Alô, quem fala? Oi, é Deide da Bomba, Elai. Pronto. Tudo bom, né? Tudo jóia. É assim, ó, eu quero parabenizar o doutor Curvelo, porque ele se interessa, junto com o Elinaldo, né, a nosso favor, porque assim, a gente não tem nem como reclamar, porque o prefeito não faz nada, né? E assim, a UPA aqui da Bomba mesmo está sem médico, eu mesmo tenho pressão alta. Estou com problema sério de pressão alta. Eu fiz um exame no Hospital da Mulher, de laboratório, no dia 26 de novembro. Até hoje não tem resultado. Eu fiz, minha neta fez, até hoje não sai resultado. E assim, a gente fica numa situação complicada. Eu mesmo estou assim, à base de chá, de verdura, de fruta, para poder a minha pressão não subir. Porque não tem médico. Então, como é que eu vou para o posto se não tem médico? Aí está uma complicação aqui, uma situação muito difícil. E assim, eu queria perguntar ao doutor Curvelo, não tem como fazer um impeachment não e tirar esse prefeito daí? Pelo amor de Deus, a gente tem que fazer alguma coisa, doutor. Isso não pode ficar assim, Camaçari não pode ficar desse jeito. Pelo amor de Deus, né? Se puder fazer um impeachment, eu tenho certeza que o povo vai estar do lado de vocês. Entendeu? Eu vou estar lá. Pode contar com isso. Eu tenho certeza. Ok, viu? Obrigada. Deus Dene. abençoe. Obrigada pela sua participação, Dene. A palavra é do senhor. Obrigado, Deise, por suas palavras. Isso nos ajuda muito. Com relação ao impeachment, você sabe que a oposição é minoria na Câmara. E tem um número de vereadores insuficientes para propor, né, esse impeachment, até para passar, porque depende da votação dos vereadores. A maioria dos vereadores, como eu digo lá, eles não estão satisfeitos. Se chateiam quando eu digo que são vereadores do Amém, porque se nós nos reuníssemos todos os vereadores e peitássemos o prefeito, tá, até nós iríamos conseguir muito, mas infelizmente é aquela história de grupo político. Eu entendo que não tem que existir nem governo nem oposição, tem que existir vereadores empenhados em trabalhar para o povo, para que traga dias melhores lá, para o povo de Camaçari. Mas enquanto ficam alguns vereadores blindando o prefeito, acontece o que está acontecendo na cidade, blindando secretários, blindando outros e outros servidores, acontece o que está acontecendo na cidade. O povo sofrendo numa cidade tão rica por falta de assistência da prefeitura. Vou atender outra ligação. Alô, quem fala? Boa tarde, lá e boa tarde, vereador Jorge. Marlécio. Pronto, Marlécio. Tudo bem? Tudo bem. Queria fazer uma pergunta ao senhor Jorge, é o seguinte. Certo. Como é feita a fiscalização do protocolo da Câmara? Pois existem várias denúncias dos moradores, entendeu? Que tem lá dentro da Câmara e não sei se vocês têm conhecimento do protocolo. É complicado aquele protocolo, viu, Jorge? Então, veja bem, eu acho que você deveria, vocês, a oposição, poderia mais buscar esse protocolo para ver as denúncias que estão lá.
Que fica na mão do presidente e talvez ele saiba que tem essa denúncia. Entendeu? Boa tarde para vocês aí. Ok, boa tarde também. Obrigado, Malécio. Veja bem, não vejo chegar essas denúncias através do setor de protocolo. Tínhamos antes lá uma ouvidoria que de vez em quando nos mandavam alguma coisa, mas mandava sempre elogios. Nunca mandava verdadeiramente os problemas que vinham acontecendo no município. Eles costumam camuflar. Então, as denúncias é bem melhor que elas sejam feitas diretamente aos vereadores, nos gabinetes dos vereadores, ou quando dá sessão, pega o vereador ali no corredor, ou quando está chegando no estacionamento, e faz a denúncia, para que nós possamos tomar conhecimento e tomar as devidas providências. Porque muitos dos problemas que eu estou ouvindo hoje aqui, e lá, estou tomando conhecimento aqui, porque no dia a dia nós não temos. Então, agora uma pergunta minha. Se o senhor está tomando conhecimento de alguns desses problemas aqui, será que o prefeito está tomando conhecimento dos problemas da sociedade lá? E eu queria a sua resposta. Mas ele tem que tomar esse conhecimento, porque ele não tem que ter um grupo que diga a ele que está tudo muito bem para blindar ele, não. Tem que ter um grupo que realmente queira que ele trabalhe, que ele preste serviço da comunidade, porque ele foi eleito para isso, ele prometeu isso ao povo. Dias melhores para o povo. Mas ele não faz, então não adianta estar blindando. Tem que dizer, Ademar, a coisa está péssima, a coisa está feia. Tanto que ele chegou na Câmara, na abertura dos trabalhos, e nada disse. Ademar não disse o que pretende fazer, simplesmente fez um discurso embolado, sem nenhuma objetividade. Eu vou atender uma ligação. Alô, quem fala? Alô, boa tarde, Lara, Márcia, Passo Verde, tudo bom? Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigada. Doutor Jorge, homem que como advogado admiro muito, pessoa pública que tem feito um trabalho muito bom no nosso município. Obrigado. O senhor falou aí que a oposição é minoria na Câmara. Isso. Fato, real. Mas o povo não, doutor Jorge. O povo não. Então, acorda, povo. Bora lutar, põe em prática os seus direitos. Boa tarde. Boa tarde. Pronto. Um bom incentivo, Tá né? aí o que é que nós podemos fazer. O povo tem que estar ao nosso lado, nós temos que nos manifestar, manifestações pacíficas, cobrar, mostrar que o povo não está de braços cruzados, que o povo está sofrendo e não suporta esse sofrimento. E não tem razão para esse sofrimento. Uma cidade tão rica não pode ter a saúde do jeito que tem. Vamos contratar médicos, vamos pagar. Para você ter uma ideia, Rilza, vou dar aqui um exemplo, em São Francisco do Conde, ela está pagando um valor a um médico, que eu não me lembro agora a especificação dele, porque não tem e é difícil, ela está pagando muito além do valor de mercado, diz que vai assumir os riscos do Tribunal de Contas, mas está fazendo, porque ela está querendo trabalhar para o povo. Aqui você não vê essa vontade política do governante, é uma inércia total. Outra ligação. Alô, quem fala? Alô, boa tarde, Deus abençoe, Lai. Boa tarde, Deixa amém. eu te dizer, não vou me dedicar de novo. Como essa moça estava falando aí, ninguém lá no Rio de Janeiro teve medo de enfrentar a Kassab, não. Ele não podia botar a cara fora, que todo mundo queria pegar. E todo mundo tem medo desse homem porque ele é mais do que Deus, ele é mais do que as leis, para ele vir torturar tudo, ninguém sabe o que está fazendo, não disse o que veio fazer, e só tapeando todo mundo na conversa. Quem teve medo de Kassab? Ninguém. O povo aqui na Bahia acostumaram a aguentar tudo calado. Escola danificada, escola sem funcionário, entendeu? Posto sem médico, todo mundo calado. E todo mundo esperou ele descer do carro lá na prefeitura, se não fazer nada, mas fazer ameaça, para ele saber que o povo está vivo. Quem precisa morrer é ele. Ou então ele vá para o lugar que ele veio e ficar sem fazer nada. Que todo mundo é ser humano e tem muita gente, como eu mesmo trabalhava, votei, já sabendo que ele tinha um coração perverso, mas eu votei pensando que ia trabalhar, entendeu? Votei por causa do partido, que já me arrependi e hoje eu deixo isento qualquer partido. Posso ir votar, pagar minha passagem para assinar meu título, entendeu? Agora, esquecer que essas promessas existem. Quer dizer, todo mundo enfrentou o Kassab e não morreu, e todo mundo fica quieto e não enfrenta Ademar. Tá bom? Tá Deus bom. abençoe. Boa tarde. Obrigada pela sua participação, vereador.
Tá aí, tem que se manifestar realmente, tem que se mobilizar. O que acontece até com o problema da saúde é o seguinte: o Ademar, se ficar doente, ele não vai usar o sistema de saúde do município. O Vital, se ficar doente, não vai usar o sistema de saúde do município. A maioria dos vereadores que dizem amém ao prefeito também não vão usar esse sistema de saúde. É por isso que a coisa está do jeito que está. Então o povo tem que realmente se mobilizar, ir para as ruas, não fazer quebradeira, porque quebrar é trazer prejuízos, né, para o próprio patrimônio do povo. Mas se mobilizar, fazer um movimento fora Ademar, porque já está na hora, o povo não aguenta mais. Vou atender outra ligação. Alô, quem fala? Boa tarde, Elaine. Boa tarde. Boa tarde, vereador Jorge. Boa tarde. Olha só, vereador Jorge, trazer informação para o senhor. O auxílio aluguel, até hoje, não se paga. O CRAS está sem assistente social para assinar um relatório para as pessoas receberem o aluguel. E tem uma história dizendo que o pessoal do auxílio aluguel, o prefeito ia dar casa quitada. Cadê a casa que esse prefeito ia dar? Cadê o auxílio aluguel do povo? Não sou do auxílio aluguel, não. Mas eu conheço gente que está sofrendo até hoje. Em 2011, mandaram uma lista para habitação com 200 nomes. Só 50 foi contemplado por São Vicente. Então, para o senhor tomar conhecimento de mais essa denúncia e ver de que forma pode ajudar esse povo. Okay. Boa tarde e parabéns. Obrigada mais uma vez. Pronto, aí, mais outra. Mais uma denúncia. Eu acho que se eu vier aqui no seu programa todos os dias... Não o que tem nós assistente social. Ouvir é isso, é denúncias e denúncias. O povo está mostrando sua insatisfação e nós temos que realmente mobilizar. Vamos para a rua. O que eu vou fazer? Vou buscar dentro das secretarias saber o porquê. Porque fizeram, inclusive, concursos que foram aprovados assistentes sociais, porque já não chamou. E eu soube, inclusive, que tem algumas assistentes sociais que estão sendo chamadas pelo REDA, mesmo tendo concurso para poucas vagas, mas estão sendo chamadas. Quer dizer, absurdo, tem que dar assistência ao povo. O Ademar precisa, eu volto a dizer, saber para que veio. Se não quer, se não sabe administrar, passa a bola, tá aí, a oposição tá aí, entrega o cargo à oposição, que nós com certeza vamos saber o que fazer, prefeito Ademar. Agora, Jorge Curvelo, eu queria também saber de você o seguinte: quem são os seus candidatos? E por que também, vou perguntar novamente, já perguntei, por que você não saiu também como candidato aí para uma vaga ou na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia ou na Câmara Federal? O que aconteceu? Deixa eu te falar. Nós temos hoje, a oposição estuda o nome de candidatos. Quase que definido, nós temos como pré-candidato a governo do Estado, e que está bem nas pesquisas, o Paulo Souto. O Paulo Souto, candidato a governador, muito provavelmente o vice vai ser o ex-prefeito de Mata de São João, o João Galberto. Deputado federal, o meu amigo Paulo Aze, que faz um grande trabalho dentro da Assembleia. Deputado estadual, o nosso pré-candidato é Elinaldo, né? Acima de qualquer coisa, estou com o Elinaldo, como sempre estive, é meu amigo, meu irmão. E por que eu não saí candidato lá? Porque eu, saindo candidato, eu daria um apoio ainda maior a Elinaldo dentro do município de Camaçari. Nós conseguiríamos uma votação até maior. Mas fora de Camaçari, nós não temos reduto eleitoral para dar esse apoio a ele. Então, Elinaldo estadual e Jorge Curvelo federal seria bom dentro de Camaçari, mas fora precisaríamos de um apoio. E o que fizemos? Conversando com Paulo Aze e com a ACM Neto, foi acordado que, apoiando Paulo Aze daria outros redutos eleitorais a Elinaldo, juntamente com a ACM Neto. Então, estou tranquilo, graças a Deus. O que eu pretendo é eleger esse guerreiro que é Elinaldo, para que ele possa lá na frente ajudar o povo de Camaçari, porque os nossos deputados estaduais, os nossos representantes, nada fazem por Camaçari. Só vêm a Camaçari, só procuram o povo na época de eleição. Vou atender outra ligação. Alô, quem fala? Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer uma reclamação, porque assim, eu fiz o concurso de Camaçari. Sim. E aí passei na prova, fiz o segundo teste, que foi segunda-feira, que foi por idade. Aí só que eu passei na primeira fase, porque foi os exercícios, foi o tal do TAF, sendo que não era pra mim, não poderia ter esse TAF. E se você, o mais difícil você fez foi a prova e passou. E aí veio o TAF, aí eu fui mais meu irmão, e foi assim, foi uma luta pra gente conseguir o relatório médico, fazer os exames médicos, que se a gente não tivesse conhecimento,
se nossas tias não fossem enfermeiras, a gente não ia conseguir, porque dá R$150 um relatório médico, a R$200, é muita coisa e a gente não tem assim um dinheiro assim de uma hora para outra. Sendo que foi anunciado quinta-feira, para segunda-feira você tem um relatório em mão, é impossível, né? Só você pagando mesmo você conseguir. Aí a gente fez o TAF, teve a primeira fase, eu passei, mas meu irmão. Quando teve a segunda, a gente perdeu. Agora, isso é uma falta de respeito com as pessoas, porque assim, você estuda, se acaba estudando, se mata, se joga, entendeu? Perde dias estudando, noite, tem uma dessa, você vai e perde, do nada assim. Tinha gente lá que não estava nem preocupado se ia passar ou se não ia passar. Por quê? Eu ouvi conversas lá que eu fiquei, meu Deus, é isso mesmo. Meu tio tá aí, então eu não estou preocupada. Então por que não está preocupada? Porque sabe que o tio tá lá, então não vai ter preocupação, porque ela já tá dentro praticamente, entendeu? Aí eu fiquei chateada, porque a gente tem uma boa colocação na prova, a gente tira boas notas na prova, para quando chegar lá no TAF perder por causa de um exercício. Pelo amor de Deus. Que país é esse? Que camaça seria essa que a gente está vivendo? Eu estou chateada por causa disso, porque assim, a gente deu o nosso melhor, eu e meu irmão, a gente lutou para a gente conseguir a gente conseguiu o concurso, a gente passou, a gente estudou, para quando veio agora ter esse TAF, que não era para ter, há 2 anos atrás não tinha. Eu não sei por que colocaram esse agora, né? Não sei por quê. Eu estou chateada e eu não votei em Ademar e não voto, se ele daqui a 4 anos eu não voto de novo. Não voto. Ademar, para mim, tinha que sair da prefeitura. Por quê? Eu moro em Vila de Abrantes. Eu não moro em Camaçari. Mas eu vejo Vila de Abrantes como está. Vila de Abrantes está uma porcaria. Ainda querem emancipar, que eu não sei para quê. Emancipar a Vila de Abrantes. E então, é isso aí, a minha reclamação. Eu estou chateada com o concurso porque de Camaçari, porque a gente estuda, entendeu? Se mata. Eu sou estudante, eu faço cursos em Camaçari. E estou chateada porque assim, eu pensei que ia ser uma vaga. A gente estuda, se acaba e eu não aguento mais isso não, rapaz. Isso é uma falta de respeito com o ser humano. É uma falta de respeito com as pessoas. Eu não sei para que teve esse TAF. Não sei. Olha só, obrigado pela sua participação, o seu desabafo. Tem várias pessoas entrando em contato com o nosso programa, reclamando, dizendo que a cada 100 pessoas que prestavam o concurso, passavam 4. Então, veja, 4% ali na estrutura do TAF. As pessoas estão se sentindo, vereador, como lesadas no seu tempo, na sua dedicação, no seu esforço, para chegar numa hora. E o critério, quem fez a prova 9 horas, não pegou o sol forte de quem fez às 11, de quem fez meio-dia. Então, veja, eu queria que o senhor comentasse, principalmente como advogado. Isso é um absurdo. O que tem que ser feito, lá em alguns casos, eu acho que cabe um mandado de segurança, né, para tentar ou se refazer, né, essa fase da prova, ou uma contratação, né, um chamamento dentro do próprio concurso. Essa telespectadora mesmo aí que falou, se ela me procurar, ela e o irmão dela, para que eu tome mais conhecimento mais profundo da situação, eu posso tentar ver se legalmente, judicialmente, nós podemos tomar uma providência, né? Porque é prematuro falar sem ver o que se tem. Portanto, se você precisar, se você quiser, me procure, que já consegui casos e casos onde a própria justiça obriga o setor público a convocar. Eu vou atender outra ligação. Alô, quem fala? É Vera, boa tarde. Boa tarde, Vera. Minha denúncia é sobre o Hospital Geral. Certo. Eu estou com uma colega de trabalho aposentada, aqui pela área de saúde, internada no HGC. Já desde quinta-feira, lutando para conseguir uma UTI, até hoje não conseguiu. Hoje eu fui lá visitá-la. Ali não é, por parte dos funcionários, eu não tenho que reclamar, porque pelo menos está tendo atendimento excelente. O problema é que já está chegando no fim daqui a pouco vai chegar no ML do AGC, as macas. Até quando nossos governantes, nossos representantes, vai ficar de olho fechado para ver essa situação? Porque o que eu vi ali não é para a gente não, aquilo não é humano, é desumano o que está acontecendo em Camaçari.
Porque diz, porque Camaçari, o pessoal está se matando porque não tem carteira de habilitação, isso e aquilo. Gente, nós temos que ver que quem vem para Camaçari, vem gente até de Entre Rios para esse HGC. Esse HGC tem quase 30 anos de fundado. Quando foi fundado, a população era mínima. Hoje a população triplicou da quantidade que era em 87. E não vi fazer nada para ampliar esse hospital geral, para fazer essa ZUPA, que é inaugurar essa ZUPA, que é temério, que a ZUPA não está tendo um atendimento. Então está sobrecarregando o hospital geral. Se já era sobrecarregado, está sobrecarregando demais. E até quando a gente vai ver os nossos colegas de trabalho, que deu a vida pela saúde, como essa colega minha mesmo, que eu sou funcionária da saúde, ver uma colega morrendo por falta de uma UTI, a pessoa que dedicou sua vida a cuidar das pessoas, como ela fez, porque eu sou testemunha disso. Até quando a gente vai ver nossos familiares morrendo por falta de uma UTI? O carnaval está aí. Quantos mais vão morrer e ninguém vai tomar providência? Até quando nossas autoridades? Cadê o Ministério Público? Cadê a Polícia Federal? Cadê quem quer que seja para entrar com interdição de segurança contra esses prefeitos de Camaçari, gente? Chegou a hora de aparecer um homem de coragem, uma mulher de coragem, e de pedir à Polícia Federal que interdite esse município, que mande as Forças Armadas tomar conta do município, porque nós estamos vivendo abandonados. Eu não tenho um prefeito em Camaçari, eu não tenho um prefeito, eu não tenho um representante, porque meu município, a cidade que eu nasci, me criei e escolhi para viver, porque eu nasci aqui, está abandonada. É uma vergonha. Ok, Vera. A ligação falhou agora no finalzinho, né? Obrigada pela sua participação, pela sua colaboração. Eu passo a palavra ao vereador Jorge Curvelo. Dizer o quê? Não é? Se ela fala a verdade, é um desabafo. Imagine que a pessoa que está lá precisando da assistência médica é uma pessoa da própria saúde que serviu em muito, não é, aos munícipes, e ela sofre, passa por isso. Imagine aquelas pessoas que não têm, não é, este grau de ligação com o pessoal da saúde, como não está sofrendo naquele hospital geral. O hospital geral é um caso do governo do estado. Nós precisamos acabar, tirar esse povo daí, tirar essa administração que está aí, tirar esse governador que está aí, porque eles já provaram que não sabem administrar. Tá? Você tem um governo do estado que é PT, você tem um governo federal que é PT, um governo municipal que é PT, quer dizer, eles poderiam estar se ajudando. Dilma, ao invés de estar mandando dinheiro para Cuba, como mandou fortunas para Cuba, poderia estar mandando aqui para o Hospital Geral, aqui para a Bahia. O Jacques Wagner poderia estar pedindo dinheiro e não fazendo Copa do Mundo, fazendo festas milionárias lá em Sauípe, em Costa de Sauípe, lá, construindo esse governo, construindo estádio em Brasília, que nem time de futebol tem, construindo estádios dentro lá no Maranhão, lá dentro no mato, fortunas e fortunas para desvio de dinheiro. Esse é o absurdo. Nós precisamos tirar esse grupo político que está administrando o nosso país, o nosso estado e a nossa cidade. Esse é o primeiro passo que nós temos que fazer. Bom, eu queria agradecer a presença do vereador Jorge Curvelo, que veio bater esse papo aqui hoje com a gente. Queria pedir suas considerações finais, vereador. Eu quero agradecer ao programa, agradecer a vocês, a audiência, e agradecer a todos, né, que nos ligaram, que nos deram incentivo para que nós continuássemos fazendo o nosso trabalho. Tá? E também dizer, nos procure, precisando, nos procure, faça denúncias, porque nós estamos sempre buscando o Ministério Público, sempre buscando os meios mais corretos para que as coisas aconteçam. Mas, infelizmente, as coisas são lentas dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, dentro do nosso país. Mas vai chegar o momento em que nós vamos poder dar dias melhores para a nossa população. Nos ajude, denuncie, procure na Câmara, que nós estamos tomando providências sim. Olha, e para você que nos acompanha, a gente continua esse bate-papo até às 14 horas. Mas amanhã eu encontro com você aqui novamente no programa Simara Ellery. Até lá!